Vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 1, verso 18 a 25. Terça-feira, 15 horas, estaremos aqui no Espaço Mulher juntos, né? Terça-feira, 15 horas. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora vamos ler João capítulo 12, verso 44 a 46. Por favor, enquanto você encontra aí, repita comigo, fala: o meu Natal é Jesus. Fala: o meu Natal é Jesus. Emanuel, Deus conosco, o meu Natal é Jesus. Bom, então aqui o nascimento, em João capítulo 12, verso 44 a 46, Jesus, já no seu ministério, aquele menino cresceu, a promessa se cumpriu. Jesus clamou, verso 44, dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas crê naquele que me enviou. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça no escuro, não permaneça nas trevas. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Que tremendo, irmãos. O livro de Isaías, a profecia sobre Jesus, Miqueias, os profetas falavam da vinda do Messias, muitos anos antes. E exatamente como eles falaram, exatamente como Israel ensinava, aconteceu. Alguns creram quando Jesus veio, outros não. Mas crendo ou não, a promessa nunca falha, ela se cumpre. Bom para quem crê, que participa da promessa. Quem não crê, não participa. Mas a promessa se cumpre, e nós vemos isso claramente. Alguns judeus não creram, mas outros creram. Pedro era judeu. Então, ele estava aqui mostrando a nós, mostrando aqui, a palavra nos mostrando o verdadeiro Natal, aquele nascimento, a história, como aconteceu, como a Bíblia, como os profetas já profetizavam, a promessa se cumpriu. Cada promessa do Senhor, cada uma delas está projetada, programada, já está ligada nos céus, já está liberada nos céus para se cumprir na terra. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. A promessa não é uma frase bonita apenas. A promessa não é uma frase cheia de alegria apenas. A promessa é algo enviado de Deus para se cumprir na terra. E Jesus disse: olha,
Aquele que crê em mim, crê naquele que me enviou. Então, aquele que crê em mim, crê no Pai. Quem crê no Filho, crê no Pai. E quem crê no Pai, recebe do Pai a promessa que se cumpre no Filho. Que tremendo isso. Então, nós podemos ver aqui que Jesus disse, olha, eu vim e eu sou luz para iluminar você nas trevas. Para que você não ande mais nas trevas. Jesus ilumina. Jesus ilumina. A luz que vem de Jesus é para que possamos discernir aquilo que está nas trevas, daquilo que está na luz e andarmos na luz. Jesus ilumina. Ele nasceu naquela manjedoura. Ele cresceu, manifestou-se ao mundo, a promessa se cumpriu, morreu no seu lugar, morreu no meu lugar, e através dele, como ele disse, aquele que crê em mim, crê em Deus, e aquele que crê no Senhor Jesus, como seu único Senhor e Salvador, tem a promessa se cumprida, porque é a vida eterna. Aleluia! Que nessa semana, nós possamos ser instrumentos disso. Que nessa semana, nós possamos ter os olhos para visualizar quem é que precisa escutar isso. Que nessa semana nós possamos aproveitar essa energia, gente, porque não tem como negar. É uma energia especial nessa data. Toda a terra se fala isso. Isso não é normal. Isso é divino. Olha, acreditando que é outubro, que é dezembro, que é janeiro, o dia que Jesus nasceu, não vai fazer diferença. O que faz a diferença é como nós sabemos que é celebrado em toda a terra, nessa data. E nós não podemos perder essa energia do Espírito Santo para falar, para viver, para experimentar mais desse Deus conosco. E como Jesus ilumina? Olha, ele disse, quem crê em mim, crê em Deus, crê no Pai, porque ele foi enviado como Filho de Deus. Não tem como crer em Jesus se não cremos no Pai. Então diga, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, e Jesus é o Filho de Deus, enviado para mim, e eu recebi, e eu creio no Pai, e eu creio no Filho, e Ele ilumina, mostrando-se para nós como Deus Emanuel, como aquele que está conosco, como aquele que não se afasta, como aquele que está cumprindo a promessa. Ele disse, eu vou sim, eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar o Espírito, e o Espírito Santo, esse que está aqui agora conosco, esse que nos move, esse que nos faz falar uns com os outros, desejar um Feliz Natal, esse que nos faz fazer viver no nosso coração aquilo que a palavra está dizendo. Ele disse, eu enviei para vocês o Espírito, e é esse Espírito que se manifesta como Deus conosco nesses dias. Você pode pôr a mão no seu coração e falar, Espírito Santo, Espírito Santo, tenha liberdade no meu coração, na minha mente, no meu espírito, para mostrar Jesus, para fazer-me ouvir a voz de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. É Ele que dá aqueles flash. Lembra uma promessa, lembra uma palavra, lembra um olhar que expressa Jesus de alguém, lembra alguém, você já teve experiência assim? De alguém falar para você? Olha, eu estava nessa situação e vinha você na minha mente toda hora, todo momento. Eu falava, meu Deus, eu tenho que ir à igreja. Eu tenho que ir à igreja. Toda hora eu lembro dessa pessoa, eu tenho que ir à igreja. Por que será? Porque o Espírito Santo que está em você te usou para abençoar essa pessoa, te usou para trazer luz para essa pessoa, e essa é a obra do Espírito, e nós estamos hoje com Jesus conosco, através do Espírito Santo. Às vezes você ora por alguém, inquieta-se por alguém, e diz, oh Deus, está tão longe de mim, mas você expressou através do Espírito Santo,
e Ele faz lembrar aquela pessoa. Isso é Deus conosco. Às vezes no momento de dificuldade deste ano, quem sabe até de uma internação, ou de uma dificuldade grande, relacional, naquela hora você estava sentindo-se só, mas uma voz te lembrava a palavra, te lembrava os louvores da igreja, te lembrava alguém da igreja, e você dizendo, eu não sei por que isso. Deus conosco, Emanuel, estava ali, te cercando, te protegendo, levantando você pela mão, estava te guardando das trevas, iluminando para que você andasse na luz. Fala comigo, Jesus ilumina. Jesus ilumina. E Jesus ilumina para agradecer. Momentos para nós que possam ser de recordações. No Natal a gente fica mais, não é assim? Trazendo memórias são construídas. E às vezes em memórias de algum tempo atrás, memórias recentes. E essas memórias vêm e você fala, puxa vida, eu gostaria, quem sabe, até de viver isso novamente. A gente tem medo de falar isso, mas às vezes a gente pensa assim, de viver isso novamente. E a luz que ilumina, Ele vem e diz, agradeça pelo bem que recebeu, te fez bem, construiu boas memórias, mas hoje você está construindo mais boas memórias. Fala comigo, Jesus ilumina. Jesus ilumina. Nós não vamos perder a oportunidade. Esse que disse, olha, eu sou a luz do mundo, eu vim para que você não andasse em trevas, eu vim para iluminar a sua vida, eu vim para te mostrar como caminhar. Eu sou o Emanuel, eu sou o Deus presente, eu estou com você. Ele está iluminando esse caminho. E hoje nós temos essa grande oportunidade para construir boas memórias. Bispa, novas, olha, novas serão, porque nunca será igual ao anterior. Mas não quer dizer que devemos jogar as outras fora. Quer dizer que devemos continuar construindo boas memórias. Construir no relacionamento, construir na saúde, construir no trabalho. Jesus ilumina. Ele ilumina também para mostrar a nós que às vezes podemos errar tentando acertar. Não vou nem pedir para levantar a mão, né? Isso é Jesus iluminando. Jesus, mas eu tentei. O Senhor sabe do meu coração. Senhor, naquele mês desse ano, Jesus, eu não tive intenção ruim. E a gente bate muito nessa tecla, né? Com o outro. Mas eu não tive intenção. Entenda. E Jesus ilumina dizendo, olha, às vezes mesmo tentando acertar, você errou. A gente erra tentando acertar. José, quando Maria relatou, ele era um homem que temia ao Senhor, um homem temente, servo de Deus. A palavra do Senhor diz que José afastou-se secretamente, não falou nada ruim de Maria, embora o coração estivesse em luta. Ele se afastou e a Bíblia diz, e ele estava ponderando, ele estava orando a Deus, e Deus falou com ele, Deus respondeu a ele, e Deus mostrou a ele. E José voltou, falou com Maria, e José prosseguiu acertando. Jesus ilumina, querido, querida. Porque às vezes nós descobrimos que erramos, mesmo tentando acertar. E ele não ficou tentando convencer Maria de que ele tinha todo o direito de ficar chateado, magoado. Ele buscou a Deus. E Deus respondeu a José. E José não perdeu tempo
tentando justificar-se com Deus. Ele voltou para Maria e continuou. E entendeu que mesmo querendo acertar, às vezes a gente pode errar. E se a gente errou, a gente tem que mudar. Não ouvi nenhum amém. E se a gente errou, a gente tem que mudar. E se a gente errou, a gente tem que mudar. Aí alguém diz, não, bispo, a gente tem que arrepender. Olha, o arrependimento só se mostra com atitude. Essa história de arrependi, né? Arrependi, estou arrependido. Não, você está com tristeza e remorso, né? Quem arrepende muda. A gente muda. A gente não anda do mesmo jeito. A gente volta lá. José voltou, viveu a promessa. Porque quando a gente erra tentando acertar, Jesus continua trazendo luz. Ele continua iluminando. Ele continua mostrando. E ali naquela hora, tem que ter uma mudança de atitude rápida. Se tiver oportunidade, se for o melhor, talvez hoje você está pensando, bispo, mas essa pessoa nem está mais aqui. Essa pessoa já está com o Senhor. E eu queria acertar e errei com ela. Queria tanto ter podido, quem sabe, perdoá-la verbalmente, porque o perdão é em relação a Deus, viu, gente? A gente acerta com Deus, depois verbaliza, né? Eu queria tanto ter mudado antes. Eu queria tanto e hoje eu não tenho essa oportunidade. Mas olha, todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Todas. Talvez essa pessoa não entenderia. Talvez essa pessoa nem sabe que você errou. Se Deus não permitiu, você que teme a Deus, você que crê no Filho de Deus, você que está sendo iluminado por Jesus, é porque algo melhor Deus está fazendo por você e já fez por aquela pessoa. Fala comigo, Jesus ilumina. Jesus ilumina. José voltou, mas a palavra do Senhor disse que ele foi, e essa expressão ele ponderava com o Senhor, não é? Ele estava falando com o Senhor. Ponderar quer dizer, eu falo, mas eu também escuto. Eu falo com Jesus, mas eu também escuto o que Jesus me fala. Eu posso estar magoado, e imagino que ele, né, ficou magoado com a situação. Você acha que ele saiu feliz da vida? Quando Maria explicou para ele? Não. Mas ele falou com seu pai. Jesus ilumina. A gente às vezes erra sem querer errar, mas de toda forma a gente tem que mudar. Amém? E ele ilumina. E aí então esse caminho novo, a Bíblia diz que ele se alegrou, né? Fez tudo que o Senhor falou. A Bíblia diz que era para ele colocar o nome de Jesus naquele menino. Os pais escolhiam o nome dos filhos. E José ouviu. E ele pôs. A oportunidade de ouvir o que Jesus mostra é tão poderosa. Porque quando nós ouvimos e fazemos, Satanás é envergonhado. Mas o Senhor Deus é glorificado na nossa vida. Então nesses dias, nessa semana, se tem perdão pendurado, solta logo, né? Solta logo, porque o acerto é aqui, é com Deus. Senhor, eu perdoo, está perdoado, Jesus está liberado. Jesus, mais importante é a tua presença em mim. Jesus é o Senhor quem faz todo esse resgate, essa restauração. Bispo, mas essa pessoa já foi embora. Mas o perdão é uma obediência a Deus, e Deus é eterno. O que Deus quer é que a gente tenha vida abundante. Então a gente abre o coração, e abre o coração também para dizer, Jesus, eu tenho que pedir perdão por alguma coisa? Jesus,
Porque mudar é certeza. A hora de falar com o outro, Jesus mostra. Amém? 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 Às vezes, irmãos, nós temos a tendência a não mudar e falar rápido, né? Não mudar e falar rápido. Não, agora você tem que ver que eu já estou arrependida. Pronto, acabou. A gente tem que mudar primeiro. João Batista falou, produz fruto digno do arrependimento. A gente muda, porque quando a gente falar, a atitude já falou mais alto. Ela fala alto. Fala comigo, Jesus ilumina. Jesus ilumina. Mesmo às vezes, tentando acertar, eu posso errar. Mas Jesus ilumina. E Ele vai me mostrar como prosseguir em vitória. Amém? Ele ilumina sim, trazendo paz para caminhar. Ah, mas como isso acontece? O livro de Filipenses nos ensina assim. Vamos ler só um verso. Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em quem? Cristo Jesus. Não foi isso que ele disse? Que ele veio ser a luz. E aqui no verso anterior ele disse, olha, apresente a Deus aquilo que você precisa. Fale com Deus aquilo que você quer. Deus, olha, fale com o Senhor, peça. Fale com Ele, faça como José e escute. Porque às vezes nós falamos com Deus, damos o relatório, fazemos a nossa terapia, liberamos tudo ali e partimos. E não ouvimos o que Ele tem para dizer. Mas Ele fala conosco na hora da oração. Ele traz a paz na hora da oração. Ele lembra uma promessa da palavra na hora da oração. Ele fala, Ele conduz. E aquilo nos dá paz. É a paz que excede todo entendimento. Fala, Jesus ilumina. Ele traz essa paz. O coração escuta o que Ele tem para mostrar. O coração escuta o que Ele quer direcionar. O coração escuta, porque é isso que nós precisamos. Como João Batista disse, olha, a minha alegria é ouvir a voz do noivo, porque quando Ele fala, o meu coração se aquieta. E a palavra promete, é promessa. Ele te instruirá no caminho que você deve escolher. A paz não é o choro nem a alegria, a paz vem de Deus, é algo que mostra o caminho, é algo que dirige o caminho. E se você tem escolhas para fazer nesses dias, eu quero que você tenha um grande desafio, maravilhoso também, escutar a direção de Jesus. Não adianta alguém explicar, você e eu vamos experimentar. Não adianta explicar, mas você veio para a casa de Jesus. Você veio escutar Jesus. Ninguém te amarrou para vir aqui, ninguém me amarrou para vir aqui. Nós viemos para ouvir a voz de Jesus. E é isso que nos dá paz no coração. É isso, talvez você acorde 3 horas da manhã, ou 4, ou 5, talvez você acorde mais tarde, mas o coração inquieto, sem saber como andar, como prosseguir, e o seu coração pergunta, e agora? Você não sabe a escolha que você precisa fazer. Aí você vai fazer o que Filipenses diz: Senhor, eu coloco essa inquietação diante do Senhor. Senhor, me mostra o que eu devo fazer, me dá paz, Senhor, me instrui. Quer fazer isso agora? Amém? Feche os seus olhos. A palavra do Senhor diz: apresente a Ele com ações de graça. Apresente a Ele, dizendo: obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me orientar agora. Mas fala com Ele: Jesus, eu preciso fazer essa escolha.
Fala: Jesus, eu quero experimentar isso aqui na tua casa, neste lugar. Jesus, me dá paz. Senhor, não tem explicação, não vai ter argumento, mas a paz de Cristo no coração. A palavra diz: excede todo entendimento. Não tem como de maneira alguma você ter uma explicação, mas vai ter uma paz no coração. Ore a Ele para escolhas boas. Senhor, me ajuda nisso, eu não quero errar, estou finalizando este ano, tenho muitas oportunidades, mas não quero nenhuma que o Senhor não queira. Vamos orar juntos? Fala: querido Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa cobrir meu coração agora. Eu não quero nada que não seja a sua escolha. E eu creio, Senhor, o Senhor prometeu, essa paz vai cobrir o meu coração, vai iluminar a minha escolha. Amém. Glória a Deus. E por último, Jesus ilumina sim, para fazer brilhar as promessas diante dos nossos olhos. Sim, as promessas que vêm nos nossos olhos. Nós temos 2 semanas, hoje é 21, né? 9, não, nem 2 semanas, só 10 dias para encerrar o ano, certo? Que nesses 10 dias possamos acordar com as promessas do Senhor, lembrar as promessas do Senhor. Ele faz brilhar, é aquela que vem assim, de repente você está numa circunstância e você fala: Jesus, e agora, Senhor? Jesus te dá uma promessa e diz: meu filho, em todas essas coisas você já é mais que vencedor. E a promessa brilha e Ele ilumina, Jesus ilumina, e de repente você está em outra circunstância e naquele lugar a palavra vem sobre você e diz: você é uma família abençoada. A sua família é abençoada, é bendita na terra. E aquela promessa brilha, brilha, porque Jesus ilumina. E de repente você está numa situação, orando por alguém, e a palavra vem, e a promessa ilumina. Ela vem diante dos seus olhos e diz: porás as mãos sobre os enfermos, orará por ele, e ele vai ser curado. E você estende a mão e ora, enfermidade vai embora, em nome de Jesus, porque Jesus te ilumina, faz brilhar a promessa na sua frente. E de repente o ambiente está conturbado, você está em um lugar que você percebe o ambiente perturbado. Quando eu conhecia Jesus, tive uma experiência pouco tempo depois, tinha 16 anos, né? E eu fui ensinada sobre libertação, né? Guerra espiritual. E eu entrei numa livraria numa época de Natal. E dava aula já, né? E entrei numa livraria e chegou uma turma atrás de mim. E eu estava folheando. Eu tive aquela sensação ruim, perturbadora. E eu tinha aprendido naqueles dias sobre o poder do nome de Jesus. Eu não sei se era ladrão, não sei o que era, não sei, nem quero saber. Trevas para mim é tudo trevas, eu quero é a luz. Mas eu tive uma sensação ruim. Eu falei, né? 17 anos, tinha batizado, 17 anos. E eu estava lá e lembrei da aula que eu tinha tido, do estudo que eu tinha tido sobre guerra espiritual, sobre o livro de Efésios, sobre Atos. E em nome de Jesus, você tem que mandar o mal embora. Em nome de Jesus. E eu estava mexendo ali, e você tem que falar. Bispa, não precisa gritar, mas você fala aí. E eu comecei, em nome de Jesus, sai agora toda perturbação do mal. Em nome de Jesus, seja o que for, sai agora. Falando em Natal disso, né? Porque Ele é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Senhor deu a Ele toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Foi a minha primeira experiência assim. E eu orei, em nome de Jesus, vai embora. E eu terminei, quando eu saí, virei. Tinha realmente uma turma muito estranha. Mas
quietinha. Não falaram nada ali. E eu fui embora. E o Senhor me disse: eu cumpro a minha promessa na sua vida. Talvez você entre em ambientes assim. Talvez na sua casa. Você não vai chegar lá na sua sala, né? Talvez tenha algum filho que ainda não conheça o Senhor. E falar: sai em nome de Jesus. Mas você pode entrar ali no quarto. Você pode entrar na cozinha, em algum lugar, e dizer: toda obra maligna sai em nome de Jesus. A minha casa, o lugar que eu estou, é lugar de paz. Jesus ilumina com paz. Jesus faz brilhar as promessas. Não é para você ir para ambientes ruins. A gente vai para onde Jesus está. Mas se for pessoas com um ambiente ruim, para onde você está, aquele lugar pertence ao Senhor. E você tem autoridade no Senhor. Você tem autoridade no Senhor. E você entra e fala: sai agora, em nome de Jesus, que haja paz, que a mão de Deus esteja aqui, porque Ele ilumina para fazer brilhar a promessa, para que você receba e alcance a promessa. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ninguém pode roubar a paz do seu Natal. Ninguém pode tirar aquilo que Jesus te deu. Ninguém pode te deixar inquieto, fora do lugar, porque Deus te dá luz, direção, te ilumina para que você possa alcançar a promessa, mas durante a caminhada você já está vivendo com paz a promessa. Amém? Vamos ficar em pé, queridos? Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Eu não sei se você vai estar aqui, se você vai viajar, mas olha, nesses 10 dias, você que vai estar aqui no dia 31 conosco, nesses 10 dias, lembre-se, Jesus ilumina sim. Ele ilumina e não vai deixar de mostrar para você o caminho, não vai deixar de dar para você a paz que você precisa, não vai deixar de mostrar para você o que você deve falar neste lugar. Ele não vai deixar de fazer aquilo que Ele te prometeu. Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel.